No meu relógio, 20h59 em ponto, começando mais um Vendas Imóvel Moeda Forte. Eu desconfio piamente que o meu relógio e o meu celular estão 2 minutinhos adiantados, porque eu converso com algumas pessoas. Por exemplo, sábado agora a gente fez a abertura de vendas às 9 horas da manhã, da quinta fase do portal Vila Jardins, e o mapa ia começar às 9 horas em ponto. E 2 minutos antes eu falei, deu horário, e o pessoal gritou, não, faltam 2. E aí eu tenho essa desconfiança de que realmente o meu relógio, o meu celular, não sei por que estão 2 minutinhos adiantados. Mas que bacana! Fica aqui minha boa noite a todos que estão se conectando, a todos que vão se conectar. Sejam muito bem-vindos a mais um Vendas Imóvel Moeda Forte, mais uma oportunidade para a gente bater um papo sobre o mercado imobiliário, especificamente sobre vendas, pessoal. Fica aqui de novo a minha mensagem de gratidão a todos que estão se conectando e todos aqueles que vão se conectar em mais um Vendas Imóvel Moeda Forte. Vamos dando uns minutinhos aqui para que todos possam se conectar. Sejam muito bem-vindos. O Gabriel Parente está aqui com a gente. Deixa eu abaixar aqui que eu cliquei errado. O Gabriel está com a gente. Imóveis Natal, Madison. Boa noite, Madison. Bem-vindo. Clésio Borges. J. Roberto Rego. Márcio de Oliveira, meu parceiro de primeira hora de Boituva. Raíssa Colete, seja bem-vinda, querida. Altemar. Rodrigo Skin Cariol, meu amigo, meu nobre amigo da cidade de Boituva. Sejam todos muito bem-vindos. Estava dizendo que eu desconfio fortemente que meu relógio está 2 minutinhos adiantado, o que não importa em nada. Sejam bem-vindos, fica aqui a minha mensagem de gratidão pela companhia, pelo carinho da companhia de vocês em mais um Vendas Imóvel Moeda Forte. A Verônica está aqui com a gente, o Marcel. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Pessoal, já vou dando spoiler da live de hoje. É uma live muito especial, tem tudo para ser uma live incrível. Então, de antemão, vou pedir gentilmente para vocês que estão se conectando, que de cara, cliquem no coraçãozinho. Bota o dedo no coraçãozinho, espera sair uma primeira nuvem de corações pequenos e depois forma um coração grande. Isso é muito importante, vale muito a pena, porque aí essa live vai ser distribuída para o maior número de pessoas. Então clica no coraçãozinho, deixa o dedo lá, espera formar um coraçãozão, vocês vão ver que esse é um processo viciante e vocês vão fazer reiteradamente durante a live toda. Obrigado, vão clicando. Rodrigo, boa noite, seja bem-vindo. Paulo Ricardo Festa aqui com a gente de novo. Obrigado, boas-vindas a todos vocês. Minha mensagem de gratidão pelo carinho da companhia de vocês. Pessoal, estou pedindo gentilmente que quem entrar já clica no coraçãozinho, espera formar um coraçãozão, que daí a live vai ser entregue para o maior número de pessoas e vão por mim. Quem vier participar dessa live vai te agradecer depois. Precisa, no mínimo, ter interesse por vendas. E quem não tem interesse por vendas, tá perdido. Porque não importa a atividade, não importa o segmento, se é serviço, se é produto. Todo mundo depende de vendas. Todo mundo depende do final do processo. Pode ser um produto maravilhoso, um serviço maravilhoso. Se a gente não vender, a gente não retroalimenta, inclusive com o pagamento do salário de toda a cadeia produtiva. Então vendas tem um papel fundamental, especialmente no nosso segmento, no mercado imobiliário. Meu segundo pedido para quem está se conectando, clica no aviãozinho, tem um aviãozinho aqui embaixo, vou fazer isso junto com vocês. Clica no aviãozinho, vamos convidar seu colega, seu amigo, seu familiar, todos aqueles que estão conectados com vocês no Instagram, para que eles venham participar. Então clica no aviãozinho, vai abrir uma lista aqui com todas as pessoas que fazem parte do seu Instagram e vocês vão clicando no botãozinho azul, enviar. Clica sem medo de ser feliz, vai por mim, confia que quem participar dessa live vai te agradecer no final. Isso não é presunção, isso é o carinho que a gente vai colocar ao longo de toda essa live, dessa trajetória de conteúdo. Estou clicando em um monte aqui, cliquem vocês também. Clicou no aviãozinho, clica no botão azul, sem medo de ser feliz, convida o pessoal para a live e no final clica em concluir. Show de bola, já fiz isso, façam também, clica no coração, clica no aviãozinho, chama o pessoal, porque agora sem mais delongas eu vou anunciar qual é o nosso plano de voo para a live de hoje.
E é uma live muito especial, como eu disse, porque primeiro eu vou recapitular de maneira muito sucinta para quem está chegando agora nossas trajetórias de conteúdo no mundo digital, que envolve a Maratona Imóvel Moeda Forte, a Semana Força do Interior no Eixo Castelo Branco, o Momento Imóvel Moeda Forte e principalmente este nosso encontro que vai acontecer toda terça-feira. Hoje, apenas, excepcionalmente, está fazendo na quarta, porque a gente fez um lançamento imobiliário, pessoal, sábado agora. Então, a gente está numa dinâmica maluca e por isso eu precisei readequar para hoje, excepcionalmente hoje, quarta-feira. Mas é toda terça-feira, anota na agenda, às 20h59, 21 horas para arredondar. Toda terça-feira, vendas, imóvel, moeda forte. Mas legal, Diego, recapitula logo essa trajetória. Fala do que você vai nos apresentar hoje. Então, além de eu falar um pouquinho dessa trajetória, eu vou falar de uma abordagem muito importante. Eu vou sempre reiterar a importância de a gente abordar o processo de vendas de uma maneira mais holística, numa perspectiva mais macro, estratégica. Eu quero instrumentalizá-los, todos vocês, a entender as vendas como um processo. Não é uma coisa que você aperta um botão e acontece, é todo um processo. Aí eu vou falar de algumas premissas importantes para essa nossa trajetória de hoje, que envolve única e exclusivamente o tópico fechamento de vendas, que é um tópico pertinente. Eu vou recapitular para vocês. Eu estou fazendo essa live a pedidos no nosso último encontro no Vendas Imóveis Imóvel Moeda Forte. Vocês pediram, elegeram esse tópico para a gente fazer uma live específica e está aí cumprindo a promessa. Hoje a gente vai falar de fechamento em vendas. Aliás, é uma etapa muito importante e que não sei porquê, ou eu sei porquê, vou compartilhar com vocês. A maioria dos vendedores tem muita dificuldade. Então vamos entender por que tem dificuldade, vamos entender quando a gente começa a fazer esse fechamento, como a gente faz esse fechamento. Eu vou passar hoje 4 técnicas práticas, dicas práticas para que vocês possam utilizar, terminando a live, vocês possam aplicar nas vendas que vocês estão tocando e que estão próximas a esse estágio. Vou falar também das frases que eu mais uso para concluir ou para levar a fechamento. E finalmente vou falar de algumas objeções e vou ajudá-los a impor um limite às objeções. Porque quando a gente está no fechamento, pressupõe-se que a gente já passou a etapa de negociação, de contorno de objeção, e a gente está ali esgrimando para levar a venda efetivamente para o fechamento, pessoal. Então não cabe muita objeção nesse momento, e quando elas surgirem, vou dar técnicas para que vocês consigam contornar, esgrimar e levar para o fechamento. Pessoal, de maneira sucinta, a nossa trajetória de conteúdo online envolve aglutinar, produzir e compartilhar conhecimento com vocês. Começou na Maratona Imóvel Moeda Forte. Em maio desse ano, eu levantei uma tese de que investir em imóvel, neste cenário de pandemia que estava a todo vapor no início de maio, era uma estratégia não só historicamente validada, mas absolutamente interessante para o atual momento adverso. Por quê? Porque existia sim uma grande volatilidade no mercado, por exemplo, de ações. Existia e existe um cenário de juros baixos no Brasil, ou seja, aplicação financeira rendendo nada, remunerando menos que a inflação, corroendo o seu poder de compra. Nesses cenários, automaticamente existe um fluxo migratório de capital para ativos reais. Imóvel é um deles, um dos mais importantes, uma das maiores e melhores estratégias de multiplicação do seu patrimônio de maneira sólida e segura. Eu levantei essa tese, mas quem a validou foram diversos especialistas, foram 8 lives em uma semana absolutamente rica. E eu não estou falando de especialistas quaisquer. Eu recebi, por exemplo, o presidente, o sócio-diretor da Brain Inteligência Estratégica, Fábio Tadeu de Araújo. Um abraço para você, Fábio. Fez uma live impressionante comigo. O Fábio, ele é sócio-diretor da mais representativa empresa de inteligência estratégica do Brasil, presente em 24 estados, mais 600 cidades. A Brain Inteligência Estratégica trouxe números e informações riquíssimas para, na largada, enriquecer a nossa trajetória, realmente reforçando que o imóvel era uma grande opção de investimento, mas também trazendo números fortes no mercado. O ano de 2020 tinha tudo para ser, na perspectiva da Brain, que consolida os dados de 40 entidades de classe, Secov, Abraim, que todas aquelas que vocês conhecem, é a Brain que está por trás, e eles anunciavam o ano de 2020 como o melhor ano da história do mercado imobiliário, e em relação ao ano passado já tinha sido um ano muito bom.
Então, além do Fábio, eu recebi Paulo Roberto Guerini, um empreendedor absolutamente extraordinário, que tem uma longevidade de atuação na região metropolitana de Sorocaba, 40 anos de atuação, um dos maiores colecionadores de ricas e bonitas histórias de vida e de empreendedorismo. Recebi ex-diretores de banco, o Hélio Domingos está aqui com a gente, um abraço Hélio, fez uma live incrível, 40 e poucos anos de Bradesco, foi diretor lá, reforçando a nossa tese, é investidor imobiliário. Ronaldo Morimoto, ex-diretor de Santander. Fábio Vale fez uma live incrível comigo. O Fábio, para quem não conhece, tem 11 anos, foi 11 anos diretor de Alphaville Urbanismo. É um craque do mercado imobiliário, hoje está à frente da V7, uma empresa que faz lançamentos imobiliários. Então, assim, recebemos ex-secretário de Desenvolvimento Econômico de Sorocaba e assim por diante. Foi uma trajetória tão rica que a gente não só validou com todos esses especialistas, os mais importantes do mercado, como a gente conseguiu delinear um ambiente real da onde a gente extraiu exemplos práticos e numéricos, e no final dessa trajetória a gente ainda trouxe uma oportunidade exclusiva. E a gente estava no meio da pandemia, foi no dia 23 de maio, a gente abriu vendas de uma fase da Guerini Planejamentos em Boituva, e pessoal, foi um grande sucesso, foi uma surpresa, uma enorme e grata surpresa, a gente não tinha a menor experiência no lançamento 100% online e foi uma grande surpresa. Depois a gente veio com o Momento Imóvel Moeda Forte, toda quinta-feira, era às 20 horas, anota aí, a partir de amanhã vai ser às 20h59, ajustei um pouco o horário para que fique mais fácil para as pessoas participarem. Então toda quinta-feira também a gente tem live no Momento Imóvel Moeda Forte, em que eu recebo via de regra um convidado especial para a gente bater um papo sobre o mercado. Recebi várias feras, vários craques do mercado, recebi João Paulo Fiuza, recebi o Paulo novamente, recebi o Tomás Assunção, CEO da Urban System, uma das mais importantes empresas de inteligência estratégica do Brasil, recebi o Lely, CEO da Friday, fizemos uma live muito gostosa falando sobre planejamento e estratégias de lançamento imobiliário. Então sempre conteúdo muito rico, pessoal. E aí tem uma filha mais nova que é o Vendas Imóvel Moeda Forte, que aconteceu uma única oportunidade antes da semana passada, que foi a Semana Força do Interior no Eixo Castelo Branco, em que eu falei da importância das vendas. Por que é que na minha concepção todo mundo tem que saber vender? Contei a minha trajetória, dei o meu depoimento da minha relação com vendas, por que é que eu tinha preconceito, como é que eu rompi isso. Eu que sou engenheiro civil, formado na Unicamp, tenho 20 anos de mercado, tinha, é verdade, um preconceito com vendas, isso é culpa do mercado. Mas como eu enfrentei isso, tendo a necessidade de estruturar um braço de vendas e lidar com isso no dia a dia, e eu tirei grandes, enormes aprendizados que transformaram a minha vida e podem transformar a sua vida e podem transformá-los em transformadores da vida de outras pessoas. Essa é a força do corretor de imóveis, essa categoria que eu tenho um prazer, um orgulho tremendo de fazer parte hoje. Então todos vocês são corretores de imóveis que estão chegando agora, não clica só no coraçãozinho, diz também para mim da cidade que vocês estão falando. Então quem é corretor de imóvel, escreve aqui no comentário da cidade de onde vocês estão falando. Então responde aí, eu sou corretor, eu falo da cidade tal, cidade tal, cidade tal. E importantíssimo eu sentir de onde vocês estão. Mas vamos lá, pessoal. Essas duas trajetórias, a Maratona Imóvel Moeda Forte, a Semana Força do Interior no Eixo Castelo Branco, que aconteceu semana passada, em que eu defendi publicamente um fenômeno, mostrei para todo mundo que isso é uma situação fatual. O pessoal já está respondendo aqui, ó, Ronaldo é de Juiz de Fora, continua botando aí de onde que vocês são, pessoal. A Raíssa é de Boituva, o Thiago é de Sorocaba, eu quero saber de onde vocês estão falando, a Mariana de Sorocaba, Vinícius Guerreiro de Itu, minha querida Itu, José de Cerquilho. Pessoal, vai botando aí de onde vocês falam, eu quero saber, eu quero a participação de vocês, o Edu é de Sorocaba, a Rosana é de Itu, a região metropolitana de Sorocaba aqui em peso. Manda bala, pessoal, quero saber de onde vocês estão falando. São Paulo, capital, um abraço, Alex. Elias Tartucci, Sorocaba e Boituva. Fábio Luz de Sorocaba, enfim, vão botando aí de onde vocês falam. Mas, pessoal, o que é que a gente fez nessas trajetórias de conteúdo? A gente levantou uma tese, a gente validou com o especialista, a gente fez análises, a gente lidou e interpretou uma conjuntura que está posta.
seja no primeiro momento relacionado ao ativo imobiliário como objeto de investimento, seja no segundo momento em relação à aceleração do fenômeno que a pandemia, sem sombra de dúvidas, contribuiu, que é do êxodo de pessoas e empresas dos grandes centros, especialmente São Paulo, sentido interior, pelo eixo Castelo Branco. Além da gente passar toda essa trajetória e, portanto, concluir um aprendizado teórico, a gente trouxe oportunidades práticas. Mas a grande frase que eu acho que sintetiza essas duas experiências nossas diz respeito a empoderar o cliente. O cliente que está interessado, que acompanha essas lives, que vem atrás desse conteúdo, assim como vocês estão aqui com a gente, né? Uma quarta-feira à noite, vocês poderiam estar assistindo uma série na Netflix, a novela, o jogo de futebol, não importa. Vocês estão aqui com a gente, vocês merecem o nosso melhor e a gente oferece isso do fundo do coração. Nessas trajetórias a gente fez isso para que as pessoas percebessem por conta própria, com toda a informação que a gente tem aqui disponível, com toda a nossa experiência e com a ajuda de especialistas, que a gente está diante de inúmeras oportunidades de investimento no negócio imobiliário. Então quem teve a oportunidade de concluir essas trajetórias, não só as concluiu, como também no petit comité, de maneira bem exclusiva, puderam aproveitar grandes oportunidades. Então eu tenho recebido feedbacks, o sucesso de vendas. A gente abriu vendas no sábado, pessoal, fica esse registro. Em 5 minutos, online, em 5 minutos, o pessoal reservou 100% das unidades. Em 5 minutos, o pessoal reservou 100% das unidades e ao longo do dia formalizaram a venda num sábado, fazendo TED, pagando boleto, entregando cheque e derreteram o último lançamento da Guerini Planejamentos. Gratidão a todos que participaram. Mas pessoal, vamos lá. Toda essa nossa trajetória ganhou um propósito muito maior. E é por isso que eu fico entusiasmado. Eu estou de pé aqui, fazendo uma live de pé. Não quero ficar no conforto da cadeira. Eu quero falar com o coração. Quero botar o coração na ponta da língua. Porque vocês merecem. Vocês estão aqui com a gente, merecem o meu máximo. Eu vou entregar 110% sempre que eu tiver nessa seara para falar de vendas. Porque eu enxergo um propósito muito maior. Como as vendas me transformaram, elas podem te transformar. E elas podem te usar como instrumento para transformar a vida de pessoas. Porque eu tenho insistido, quem é corretor de imóveis não vende imóvel. Quem é corretor de imóveis atende às necessidades do cliente, resolve os seus problemas ou realiza os seus sonhos. Então, isso tem muita força, isso tem um papel social extraordinário, além das grandes possibilidades de retorno. Você que está me assistindo, muito provavelmente está no imóvel, eu estou no imóvel. Se você não estiver no imóvel, você está a caminho de um imóvel. Então existe um mercado multibilionário, que é o mercado imobiliário, um dos principais carros-chefes da economia brasileira, que traz oportunidades todo santo dia para que você, exatamente você, que já é corretor, ou você que está perdendo tempo, ainda não se tornou um corretor de imóveis, que você aproveite esse mercado. Então vale muito a pena você utilizar esse mecanismo legítimo, legal, absolutamente interessante do ponto de vista de retorno, para não só ter uma renda extra, que é um caminho viável, mas também transformar isso numa renda permanente, na renda principal. Mas vamos lá, pessoal, eu preciso falar para vocês sobre fechamento, né? Esse é o nosso propósito. E essa live, na verdade, está atendendo a pedidos. Na última ocasião do nosso encontro no Vendas Imóveis Mais da Forte, eu estava dando o meu depoimento, como é que eu interagi com vendas. Eu que sou engenheiro civil, com uma formação sólida, me graduei na Universidade Estadual de Campinas, na Unicamp, onde eu fiz as matérias de pós-graduação para concluir o meu mestrado, tenho uma pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas em gestão financeira. Como é que o Diego foi parar em vendas? Eu contei isso tudo no nosso último encontro. E também abri para perguntas e respostas para tirar dúvidas de vocês. Aí botei o pessoal ao vivo, foi aquela loucura que a gente sempre gosta de fazer, porque vem do coração. E aí foi tão rico e tão bacana que no final dei oportunidade para que vocês votassem num tópico para que a gente falasse hoje de maneira mais pormenorizada. E vocês escolheram, surgiram vários tópicos, várias sugestões, mas vocês escolheram fechamento. E eu acho fechamento tão oportuno, fiquei tão feliz, então preparei hoje um material bacana para vocês. Então eu estou atendendo a pedidos para falar de uma das maiores dificuldades dos vendedores. Quem aqui é vendedor sabe do que eu vou falar. Afinal, Diego, como é que a gente começa um fechamento? Por que a gente às vezes é travado para iniciar esse fechamento?
Tudo isso a gente vai entender hoje, além de dicas práticas. Como é que a gente faz isso? Em que momento a gente faz? Quais são algumas técnicas? 4 técnicas eu vou apresentar para vocês hoje, para que vocês melhorem a performance de vocês em fechamento. Fechamento é o final do processo, ou a penúltima etapa. Mas pessoal, vocês precisam dar esse mergulho que a gente vai fazer hoje na live. Eu só queria começar falando de 2 premissas. Vou colocar 2 premissas fundamentais para que a gente enriqueça essa trajetória. Mais do que eu apertar um botãozinho e trazer umas dicas, eu vou enriquecer um pouco essa trajetória. O pessoal está me pedindo voo da onça. Hoje tem voo da onça, hein? Tem o pulo do gato e hoje tem o voo da onça. Voo da onça, hashtag voo da onça. Vão me pedindo aí que eu vou botar. Tem o diferencial. Eu vou botar frases que vocês nunca ouviram a respeito de fechamento hoje e eu vou dar o voo da onça. Aqui é 100% online, 100% gratuito, ninguém está vendendo nada, a gente vem do coração transbordar e oferecer uma contrapartida para todos vocês que tenham interesse e estão aqui comigo quarta-feira à noite para falar sobre vendas. Pessoal, 2 premissas que eu queria colocar apenas. Número 1, lidar com objeções e fechar a venda são assuntos diferentes, etapas distintas. Diferentes no processo, mas estão muito próximas e, portanto, talvez eu transite entre um assunto e outro. Mas lidar com a objeção faz parte da negociação e encaminhar e direcionar para a etapa de fechamento é uma outra coisa. Se eu falar das duas é porque elas são muito próximas, única e exclusivamente, porque o meu foco hoje é falar de fechamento. Agora, uma outra premissa muito importante que vocês precisam ter, e vocês vão me ver reiteradamente falando a respeito disso, é a seguinte: o sucesso em vendas é a resultante de inúmeros outros fatores. A gente tem todo um processo para a venda acontecer. E como a gente está na última ou na penúltima etapa, por que eu falo penúltima? Muita gente enxerga o fechamento como a última etapa. Eu enxergo como penúltima, porque o pós-venda também faz parte. Para mim também, vídeo pausando. Vamos lá, se vocês retomaram, para mim tá bom agora o sinal. Dá um joinha, bota um joinha que tá ok, que eu já retomo. Não vamos perder nada, hein? Rapidamente eu percebi que estava travando, eu parei. Eu retomo já, é só vocês colocarem um joinha pra mim de que tá ok. O pessoal tá dizendo que travou. Bota um joinha se tiver ok. Voltou. O pessoal falou que voltou, acho que o problema é lá. O Alex falou que tá legal. Minha produtora tá aqui do lado dizendo que... Tá quadriculado, pessoal? Confirma pra mim, senão eu boto no 4G. Vamos lá, a gente não vai perder... A gente é brasileiro, não desiste nunca, ainda mais com um probleminha. O pessoal tá mandando joia, Mariana. Acho que tá ok. Voltou, show de bola. Então vamos lá, pessoal. Eu tava falando que como engenheiro a gente fala de montante e jusante. O que é isso? Olha lá, o Edmar Castilho, salvo engano, é engenheiro. Edmar, se for engenheiro, fala, eu sou engenheiro com orgulho também. Não é só corretor que tem orgulho, não. Eu tenho orgulho hoje de ser corretor, mas quem tem orgulho de ser engenheiro, bota aí. Eu sei que tem alguns que estão nos acompanhando, o Rodrigo tá aqui com a gente, Edmar. Se for engenheiro, bota aí. Você vai lembrar, montante é antes de um traço. Ninguém mexe, ninguém sai. Vou botar no 4G. Pessoal, tô no 4G agora. Botem um joinha se tá legal. O pessoal tá falando que tava travadaço, tá travando. Agora eu vim pro 4G. Bota um joinha se ficou legal. Não vamos perder essa conexão não. A gente tem muita informação bacana para compartilhar com vocês. Bota um joinha que eu entrei no 4G. Bota um joinha e me fala se tá ok agora o sinal, por favor. O pessoal tá dizendo que voltou. Joinha pra mim, Matheus dizendo que voltou. Show de bola. Então vamos embora, não vamos perder mais tempo. Só quero usar uma metáfora do montante a jusante. Porque é o seguinte, pessoal, a gente está no final do processo, a gente quer falar de fechamento, mas tudo que acontece antes do fechamento, portanto a montante, impacta. Então vamos pegar essa metáforazinha rápida, que diz o seguinte: imagina que fechar a venda é você pegar um copo igual esse, e num determinado trecho do rio, botar o copo lá dentro, pegar uma aguinha e tomar. Igual eu fiz agora. Imagina que isso significa fechar vendas. Agora vamos pensar o seguinte: a montante desse rio, portanto, antes da água chegar, existe uma represa, existe um dique, existe uma barragem de represamento, de contenção, e portanto a água nem chega no leito daquele rio.
O que adianta você estar lá com o seu copinho querendo pegar a água e tomar? Por mais que você seja o maior habilidoso do mundo em pegar a melhor água, você coloca 30 centímetros, pega uma água fresca e toma. Se a água não estiver ali, você não faz isso. Pega uma outra metáfora relacionada a vendas. Eu preciso explicar, a gente está no final do processo. Vendas. Você é montante, teve um episódio de contaminação. Você está no rio para pegar sua água, porque ali é o momento que você vai se refrescar e fechar a venda. Só que a montante, você teve um episódio de contaminação. O que acontece com você? Se você souber desse episódio, você nem bebe a água. Perceba, o que aconteceu antes te impacta. Ou, se você não souber, você enfia o copo, acha que está indo super bem, você é um grande fechador, e você toma sua água, e aí você percebe que você tomou uma água contaminada. Perceba, pessoal, é uma maneira simples e didática de explicar que tudo que acontece antes impacta também e principalmente o fechamento de vendas. Então, todo profissional que quer ser diferenciado precisa entender, estudar, treinar todas as etapas que estão a montante do fechamento, para que ele ocorra de uma maneira mais tranquila, mais fácil. Aliás, tudo que vocês fizerem com estratégia, com técnica, a montante, desde a captação do imóvel, antes disso, desde a ação comercial, divulgação do seu produto, dos seus produtos, tudo que você fizer tende a encurtar a jornada de compra do cliente, tende a diminuir a sua frustração, tende a consumir menos energia sua para que você converta mais. Então tudo que acontece a montante é fundamental. Eu vou até citar um acrônimo, que aliás só isso aí dá uma live também, que é o AIDA. Quem trabalha, por exemplo, com marketing, não só o processo de vendas, que vai da prospecção, da captação do imóvel, até o fechamento, depois do pós-vendas, mas todo esse cenário de vendas está ainda embutido, via de regra, numa estratégia comercial maior que envolve divulgação. E na divulgação, o que o marketing quer? Quer atrair a atenção, chamar a atenção das pessoas, gerar interesse, desejo e levá-los à ação. Essa é a trajetória. O acrônimo se chama AIDA. Quem trabalha com marketing conhece, quem não conhece, depois se vocês me pedem, a gente faz uma live só disso daí, só para mostrar que quanto mais inteligência estratégica você trouxer para o cenário, mais fácil vai ser você conduzir todo esse processo. Mas vamos lá, pessoal. Efetivamente, sobre fechamento, vamos falar quando começa o fechamento. E essa é uma provocação na lata. Vocês vão ouvir agora uma frase minha que vocês não ouviram em nenhum momento. Não importa o livro que vocês leram de vendas, não importa o conteúdo que vocês foram atrás, eu vou trazer uma frase inédita relacionada a fechamento. Porque quando a gente vai ler na literatura, quando a gente vai pensar a respeito de fechamento, a gente naturalmente imagina o final ali da negociação, em que a gente começa a conduzir proativamente ou naturalmente o processo vai para o fechamento. Mas eu vou dizer uma frase para vocês, anotem essa. Essa não é o voo da onça ainda, mas é uma sacada importante. O fechamento, pessoal, começa na captação do produto. Eu vou repetir para vocês, anota essa frase, ela é importante, ela tem tudo a ver com essa questão holística de abordar o processo de vendas como de fato uma sequência de etapas. Eu vou repetir, pessoal, essa frase é inédita, vocês nunca ouviram, vocês nunca leram. O fechamento começa na captação do produto. Como assim, Diego? Ficou confuso? Não é no final da negociação, a gente está indo ali para o fechamento? É também, mas percebam, e aí já eu estou chegando no voo da onça, hein? Já eu vou chegar no voo da onça. Vocês precisam, vocês que querem ser corretores de imóveis do século 21, elite de gestão de vendas no Brasil, que não existe, vocês precisam ter essa perspectiva estratégica e entenderem o seguinte: vocês corretores são os primeiros clientes do imóvel. Eu vou repetir, vocês corretores são os primeiros clientes do imóvel. Portanto, no processo de captação, vocês precisam fazer uma autovenda. Vocês precisam fazer uma análise absolutamente criteriosa em relação ao imóvel
para saber se ele encerra atributos de diferenciação, se ele é um bom produto, se ele está num preço adequado, se ele está numa condição adequada, se a ponta originador, o incorporador ou o proprietário são pessoas sérias que fizeram um bom produto e que não vão dar trabalho na etapa de comercialização. Tudo isso é fundamental para que vocês comecem o fechamento, é isso? Mas qual é a relação com o fechamento afinal, Diego? Percebam, pessoal. E agora anota aí. Aliás, antes de eu falar, bota a hashtag voo da onça. Para quem não sabe, tem o pulo do gato. Não tem o pulo do gato que ninguém quer falar, todo mundo guarda as 7 chaves. Tem o pulo do gato. Tem o pulo do gato, que é um pulo importante, é um pulo alto. Mas tem o voo da onça, que eu não escondo. Aliás, toda a nossa trajetória é 100% gratuita, a gente entrega mesmo. No final aqui da live eu vou falar das minhas técnicas, das frases que eu uso. Então se tiver um cliente aqui comigo, se algum cliente, eu já vi alguns clientes aqui, e se alguns clientes acompanharem isso depois, eles vão saber, eles vão identificar a frase que eu uso para fazer o fechamento. Olha o detalhe. Mas bota aí, eu quero a hashtag voo da onça, porque aqui não tem pulo do gato, aqui é o voo da onça. E o voo da onça da live de hoje é uma palavra. É uma palavra, e vocês vão anotar aí. Eu não pedi em nenhum momento papel e caneta, mas se vocês não tiverem papel e caneta, vocês abram seus ouvidos, abram um espacinho na mente e guarda. Guarda, porque este é o voo da onça do fechamento. Hashtag voo da onça. Qual é o voo da onça, Diego? Uma palavrinha chamada confiança. Confiança. Que tem vários sinônimos: convicção, segurança, confiança. E como é que eu crio confiança, Diego? Fazendo exatamente o que eu estou falando para vocês. Na captação do imóvel, vocês fazerem uma análise tão criteriosa, como se fosse para vocês comprarem efetivamente esse imóvel. Essa análise criteriosa, se tem atributos de diferenciação, se a ponta originadora é ponta firme, são pessoas sérias, incorporadores sérios, se eles vão cumprir aquilo que eles estão prometendo, se não tem problema de documentação, se o preço e as condições estão adequadas, se tudo isso passar num crivo criterioso, rigoroso de vocês, vocês compram esse imóvel e a partir dali vocês criam uma relação de confiança com ele e, portanto, vai ser mais fácil todo o processo. A jornada de vocês de venda vai ser mais curta, o convencimento de vocês em relação ao cliente, a defesa de vocês em relação a esse produto vai ser mais convicta, com maior confiança. E essa é a palavra de ordem. Um bom fechamento demanda confiança de vocês. E vocês vão começar a tê-la dessa forma. E ao invés de usar convicção ou segurança, eu gosto de usar confiança porque é uma palavra ambígua, que serve tanto para o corretor de imóveis ter confiança, mas também este é o norte do corretor de imóveis. O corretor de imóveis precisa buscar um relacionamento de confiança com o seu cliente. Como? Entendendo as suas necessidades, atendendo os seus problemas, resolvendo os seus problemas, atendendo os seus anseios. Confiança é a palavra de ordem. Se só começa a ter confiança, construir confiança lá na captação do imóvel. Então façam isso com o máximo de critério. E tenho a ousadia, não é petulância nem arrogância, de dar feedback para o proprietário, para o incorporador, dizendo: meu amigo, eu não vou trabalhar o seu imóvel. Como assim? Você está rico? O que você está me falando? Não! Eu sou uma pessoa que faz uma análise criteriosa para escolher o imóvel que eu vou trabalhar e o seu imóvel, por exemplo, está com um preço um pouquinho acima do que eu entendo como adequado. E não é você entender, você tem que mostrar por A mais B, você tem que fazer uma pesquisa, é como se você estivesse comprando para você. Se você provar por A mais B, para o proprietário, para o incorporador, que o imóvel está caro, está acima do preço, às vezes você está fazendo um favor para ele de dizer: não, eu não vou trabalhar o seu produto, porque às vezes esse incorporador precisa vender o produto e ele está errado no preço. E ele precisa que algum especialista, alguém que está vivendo o dia a dia do mercado, dê esse feedback para ele. Então vocês têm a obrigação de dar com pessoas sérias e íntegras esse feedback e recusar produto que vocês não enxergam como oportunidade. Show de bola? Vamos pegar agora uma próxima etapa. Afinal, Diego, por que é que trabalhar vendas, fechamento de vendas, é uma das maiores dificuldades da maior parte dos vendedores? Todo mundo que é vendedor aqui sabe do que eu estou falando, da dificuldade que tem de levar, de conduzir uma negociação para o fechamento. A palavra é o oposto,
olha só, a palavra que justifica essa dificuldade é o oposto do voo da onça. É o voo da galinha. A galinha não voa, ela dá um pulinho alto, finge que vai voar e cai. O voo da galinha da história se chama insegurança. É o oposto, a antítese, o antônimo de segurança. Insegurança. Por que é difícil a gente levar uma negociação para o fechamento? Por insegurança, número 1, do corretor de imóveis. Exatamente, ele tem medo da negativa, medo do fracasso, medo da rejeição e, portanto, ele fica ali enrolando e não importa o sinal que o cliente dê, ele não leva para o fechamento por medo da rejeição, medo do fracasso e insegurança. E da mesma forma, do outro lado, o cliente também tem a sua insegurança em relação ao fechamento, medo de estar fazendo uma compra errada, comprando num preço mais caro, medo de ter problema no futuro. Será que é a melhor solução para o meu problema? A insegurança das duas partes é que tornam esse processo dificultoso. Então fica aqui uma dica contundente, não é o voo da onça agora, mas é uma dica contundente. Não tenham receio de levar uma negociação ao fechamento. Não tenham receio de levar uma negociação ao fechamento. Vocês precisam ter a confiança, a certeza de que vocês estão ajudando o cliente. Como é que vocês constroem essa certeza? Estudando o produto, comprando o produto na captação e entendendo pormenorizadamente as necessidades do cliente, porque o seu produto inclusive pode não atender às necessidades e os anseios do cliente, mas se você não tiver comprado o produto, entendê-lo, portanto, ter feito a lição de casa na perspectiva de um cliente, e você não tiver entendido as necessidades do seu cliente, aí sim, meu amigo, você não está adequado para dizer se o produto vai atender ou não às necessidades do cliente. E vai te faltar confiança para levar para o fechamento e para dizer, ó, meu amigo, você está fazendo o melhor negócio da sua vida, eu tenho certeza que é a melhor opção para você hoje. Vai te faltar confiança para falar isso. Show de bola? Então a insegurança é que atrapalha esse processo. Por isso que eu tive que falar lá do começo da captação do imóvel. Escolham. Não é arrogância, não é petulância, pelo contrário, escolham os imóveis que vocês vão trabalhar. Consultores de venda, realizadores, especialistas em realizar os sonhos dos seus clientes, especialistas em solucionar os problemas dos seus clientes. Vocês não são vendedores de imóvel. O imóvel pode ser um meio, um caminho para que você entregue os benefícios que o seu cliente procura, mas o seu imóvel, o seu produto pode inclusive não atender, mas você está ali para solucionar o problema. Você tem que ter essa integridade de se colocar no lugar do cliente. Vamos falar ainda de fechamento, pessoal. Primeira coisa, a questão do receio, da insegurança de A e de B, de cliente e corretor. Qual é um outro problema? O outro problema, pessoal, é em que momento a gente toma a iniciativa. Eu quero fazer uma breve reflexão e eu vou já dar uma contundente recomendação. Sempre tome a iniciativa do fechamento. Eu vou repetir, corretores de imóveis. Sempre tome a iniciativa do fechamento. Porque ao tomar a atitude de tentar fechar, você vai incorrer em 3 riscos. Vamos ponderar a respeito deles. É importante vocês terem a confiança de tomar a atitude de fechamento. Quando você toma a atitude de tentar fechar, são 3 riscos que surgem. 1, você tentar fechar cedo demais. 2, você tentar fechar tarde demais. E 3, um risco horroroso que eu preciso corrigir em vários colegas, que é você tentar fechar e continuar falando. Pessoal, vocês precisam entender a força do silêncio em determinados momentos. A gente está falando só do fechamento, mas antes do fechamento a gente tem a negociação, a gente tem a apresentação do preço, a gente tem o entendimento das necessidades, a gente tem o atendimento, a visita, a gente tem uma série de etapas anteriores que o silêncio tem uma força do tamanho do mundo. Vocês têm 2 ouvidos, escutem os seus clientes e quando coloquem na sequência o silêncio. O silêncio é muito forte. Quando você fala o preço e já tenta defender, quando você leva para o fechamento e tenta defender, você demonstra insegurança. Você escancara a sua insegurança. Você fala e já precisa justificar. Você não precisa justificar nada. Você está convicto em relação àquilo que você está falando. Então, pessoal,
é muito melhor tentar fechar mais cedo do que tarde demais. Então, entre as duas opções, tente fechar. E sem sombra de dúvida, isso é voo da onça. Anota aí, mais um voo da onça da noite. Primeiro voo da onça, confiança. Isso que vai lastrear toda a nossa trajetória de vendas e especialmente fechamento. Outro voo da onça. A pior atitude é não tentar fechar. Eu vou repetir porque é um voo da onça. A pior atitude é não tentar fechar. Se você tem trava com fechamento, meu amigo, vai lá, estuda o seu produto, recompra o seu produto ou descarta o seu produto, porque você precisa ter confiança em relação ao seu produto e você precisa passar essa confiança, segurança para o cliente, entendendo as necessidades dele. O cliente não vai comprar pelos seus motivos. Ele vai comprar pelos motivos dele, mas é você que precisa interpretar esse processo, escutar, fazer uma boa entrevista, entender o que é que move o cliente à compra. Entendendo, você pode apresentar o seu produto como um caminho para entregar os benefícios que ele precisa. Beleza, Diego, entendi, preciso ter segurança e eu preciso tomar atitude de fechar. Eu não vou mais passar agora horas e horas enrolando, dias e dias enrolando por insegurança. Vou tentar fechar. Beleza, mas afinal, quando efetivamente a gente tem que tentar fechar? Quando? Vamos lá, pessoal, aí a gente remonta a literatura especialista, tem muita gente que fala e eles estão certos. O fechamento começa lá, lembra? O fechamento começa lá na captação do imóvel. Se você não comprar o imóvel, esquece. Ele não passou pelo seu critério, você não comprou o imóvel, portanto você não vai ter confiança de vendê-lo. Aquela história, não consigo vender aquilo que eu não compro. Isso é verdadeiro, isso é forte. Mas beleza, depois disso tudo tem todas as etapas e a gente chega lá no final da negociação, a gente quer conduzir para o fechamento. Quando efetivamente levar para o fechamento? É simples, pessoal, mas exige treinamento, melhoria de habilidades, porque vocês precisam ler a linguagem corporal do cliente. Tá? Então vocês precisam ficar atentos de cara à linguagem corporal, aos sinais de fechamento. Eu vou enumerar alguns aqui para que fique claro. Tem uma questão da linguagem corporal e do tom de voz. Por quê? Não se esqueça, a gente não está falando disso, mas negociação é conflito. Negociação é conflito. Então existe uma questão cultural, existe uma expectativa do cliente, existe uma série de cenários que indicam e confirmam que negociação é conflito. Então você precisa ser um bom gestor de conflito. E você precisa ter muito argumento e muita técnica para fazer uma boa negociação. Isso é um motivo para outra live. Mas vencida essa etapa, você precisa ficar atento aos sinais de fechamento. Alguns. O cliente assume uma postura mais calma, muda o tom de voz, dá pausas entre as falas e, via de regra, se inclina para frente. Essa é uma linguagem corporal muito forte de que está se encerrando a etapa de negociação e de embate e ele está propenso a começar a falar de fechamento. Ele está te dando uma abertura para que você comece a conduzir para o fechamento. Uma outra dica muito simples é a seguinte: ele começa a fazer perguntas mais humildes e mais abertas, desde que você tenha criado uma relação de confiança durante o atendimento. Como é que se cria a relação de confiança? Primeiro, tendo convicção e propriedade sobre o produto que você está oferecendo. E principalmente, acima disso, inclusive, você entendendo as necessidades do cliente. Quando você realmente bota os seus dois ouvidos para funcionar e fica mais caladinho, você pega muita informação importante de qual é o gatilho que leva o cliente à compra. Pode ser segurança, o cara mora num bairro aberto, teve 7 assaltos e ele quer, por exemplo, comprar um loteamento fechado. Pode ser contato com a natureza, ele mora num apartamento em São Paulo, mas ele quer uma casa no campo, no interior. Pode ser inúmeros fatores, ele quer um quarto maior, quer um quarto extra, tem diversos fatores. Você precisa estar atento, escutando e interpretando as necessidades do cliente. E aí, em determinado momento, se você criou esse vínculo de confiança, ele vai começar a fazer umas perguntas mais abertas e humildes, do tipo: mas, na sua opinião, realmente essa é a melhor opção para mim? Em cima do que eu te pus é a melhor opção?
Às vezes ele tem alguma insegurança em relação à turma, ele fala assim, ó, realmente é o que o pessoal está comprando. Quando ele começa com esse tipo de frase mais aberta e mais humilde, você criou um vínculo de confiança, ele está te dando uma abertura para fechamento. Ou ele começa a elaborar perguntas mais práticas e, portanto, ele mesmo começa a encerrar o período de negociação. Então ele começa a vir com perguntas do tipo, como eu faço para pagar o sinal? Afinal, como é que a gente pode fazer o pagamento do sinal? Tem desconto à vista? São todas perguntas que sugerem que ele está dando sinais para o fechamento. A gente está encerrando. Então fique muito atento a isso. É um jogo de interpretação. Só negociação vale um capítulo à parte, a gente vai fazer uma live depois disso. Mas essa etapa é muito sutil e é muito importante que você fique atento a esses sinais. Tem uma outra pergunta que eu faço um parênteses rápido para não tomar o tempo. Questão assim, e se eu levar 2? Quer dizer, ele mesmo está te conduzindo para o fechamento. A questão de eu vou levar 2, fica só uma dica aqui muito prática também, que eu vejo muito no dia a dia. Tome cuidado com isso, que tem muito cliente que vem negociar e fala assim, e se eu levar 2, se eu levar 3, se eu levar 4, 5? Na hora da retórica, ele fala em 4, 5, ele tenta até negociar 4, 5, e às vezes o que acontece na prática? Ele estressa, traciona o máximo a negociação, falando de 4, 5 unidades, que vai te chamar a atenção. Você vai falar assim, opa, peraí, 4, 5 unidades eu consigo um desconto, tal, você briga por isso. E depois que ele consegue esse desconto, ele traz para uma unidade. Ele fala assim, olha, realmente hoje eu não vou conseguir ficar com 3, mas se você fizer esse desconto em uma, eu fecho. Opa, ele te enganou, ele te levou para um caminho complicado. Então vocês precisam colocar ressalva, vocês precisam conhecer muito bem a política da empresa que vocês estão representando, ou a expectativa do proprietário do imóvel, para que vocês não vão além do limite, nesse sentido. Então cuidado, mas percebam, tenham muita percepção e sensibilidade em relação a esses sinais todos. É ali que a gente começa a fazer o fechamento. Aliás, e afinal, pessoal, como é que a gente faz um fechamento? Então eu falei da dificuldade de você fazer um fechamento por insegurança sua e do cliente. Perceber o momento adequado de você começar, quando começa a findar a negociação e ele te dá alguns sinais ali, linguagem corporal, tom de voz, uma série de coisas, perguntas. Mas afinal, como é que a gente faz? Eu vou falar de algumas técnicas. Eu vou tentar aqui falar de 4 técnicas que são muito importantes, práticas. Eu, por exemplo, dei um spoiler na primeira live, me perguntaram de fechamento. Eu falei, vou falar uma técnica de fechamento que usam com você todo santo dia em qualquer loja aí de vestuário, de sapato e assim por diante. É a técnica do ou. Então anota aí, primeira técnica do ou. Formule perguntas a partir de uma primeira abertura que não deixem alternativa para o cliente que não seja de fechar. Por exemplo, estou lá na loja de sapato. Quantas vezes vocês escutaram isso do cliente? Vai lá, escolhe, ele busca um número, experimenta, você olha no espelho e tal. Quando ele percebe o sinal, ele fala assim, como é que você prefere fazer? No cheque ou no cartão? Cadê a discussão de eu vou fechar ou não? Ele está falando do cheque ou do cartão? Vou tomar uma aguinha aqui. Traduzindo isso para o nosso mercado imobiliário. O senhor prefere fazer, o senhor vai fazer no seu nome ou no nome de uma empresa? A compra. Como o senhor prefere acertar a entrada? Via TED ou cheque? O senhor prefere qual dia de vencimento das parcelas? Dia 5 ou 15? Então, quando vocês perceberem uma abertura, essa técnica do ou funciona muito, porque você tira a possibilidade alternativa de desistência de compra. Você já está falando do passo seguinte. Como você faz? É por A ou por B? Mas o negócio está fechado. Então a técnica do ou é muito importante e muito utilizada. Vocês estão submetidos todo santo dia a isso. Talvez não tenham se atentado. Talvez vocês não submetam os seus clientes, mas ela é muito importante. Aí tem uma outra regra, é a segunda regra. Segunda forma de fazer um fechamento. A partir da leitura dos sinais corporais e tom de voz e assim por diante, que é apresentar 3 opções. Olha só, a regra das 3 opções. E é importante, pessoal, que vocês aprendam a limitar o universo de opções dos seus clientes. Eu digo isso sempre.
Ah, Diego, mas eu estou fazendo um lançamento, tem 200 quadras de lotes, tem lote de todo tipo, não importa. Se você for inteligente e usar isso de maneira estratégica, você vai entender o que é que realmente interessa para o seu cliente e você, durante essa interpretação, vai separar 3 opções apenas. Vocês imaginem uma criança, eu vejo o pessoal aqui falando, a gente usa isso com criança e tal. Se uma criança tiver 15 brinquedos para escolher, o que é que vai acontecer? Ela não vai escolher nenhum. Ela vai brincar um pouquinho com o outro, não escolhe, isso faz parte do ser humano. Quanto mais opções o ser humano tiver, mais difícil é o processo de decisão do ser humano, seja para brincar, seja para comprar. Então, limita a quantidade de opções, escuta as alternativas que ele quer, as dicas que ele te deu e traz 3 opções. Como é que funciona essa técnica das 3 opções? Você traz 3 opções, isso usa-se muito em carro, mas também em lote, imóvel, sempre. Você coloca uma situação, uma primeira opção que é a mais cara, a mais premium, completa, com todos os itens, mais cara do que a expectativa que o cliente talvez tenha te sinalizado. Aí você tem uma opção intermediária, que é a opção que você quer vender, que é a melhor relação custo-benefício, que você inclusive recomendaria para ele, dado aquilo que você escutou, que você interpretou. E você tem uma terceira opção, que é a mais barata, sem benefício nenhum, sem... Acidentes de quem faz ao vivo. Caiu aqui o suporte da luz. Estou me recompondo aqui. Não sei se eu vou conseguir. Pera aí, a live continua. Mas caiu o suporte da luz aqui. Pera aí que eu estou tentando reconectar o celular. Segura um segundo aí. Quem sabe faz ao vivo e enfrenta os perrengues ao vivo. Aí, ó. Já recompôs. Quem quebrou hoje meu suporte foi a Maria. O crédito vai para a Maria. Não sei se eu vou conseguir trazer estabilidade aqui. Quem quebrou hoje foi a Maria. Eu vou segurar com uma mão aqui, ó. A gente não para não. Faltam 5 minutinhos e a gente segue. Mas dá uma olhada, pessoal. O susto foi meu. Mas vamos lá. A questão das 3 opções. A última opção é a mais barata. A live tá pesada. É a mais barata, a que traz menos benefícios, a que não tem nenhum atrativo. Minha produtora veio para segurar aqui, olha que parceira. Segura aqui embaixo, ó, senão não adianta. Aê, boa. Aê, pessoal, a gente segue jogo, a gente não desiste nunca. Mas vamos lá. Então, quando você coloca essas 3 opções, a mais cara, a que você recomenda, custo-benefício, a mais barata, o cliente vai ter 3 opções. E aí, naturalmente, ele vai falar assim, poxa, se eu tiver condições financeiras, eu vou para melhor, porque vai me entregar mais benefício. Para a última eu não quero ir, a não ser que seja uma questão de preço. Se a principal briga é o preço, você criou uma bela armadilha, uma bela sinuca para o cliente. Porque se ele te pressionar com o preço, falar assim, não, peraí, a solução está na mesa. Pega essa terceira opção. Só que ele já percebeu que não tem os benefícios que ele quer. Então, pessoal, é uma excepcional opção você trabalhar com as 3 situações para o seu cliente. Beleza? Então eu falei da primeira técnica, que é ou a terceira, as 3 opções, e ele mesmo vai entender que a melhor opção para ele é a do meio, e ele não tem muitas opções. Aí uma quarta opção, uma terceira opção, desculpa, é você conduzir o fechamento por um gatilho muito importante, que é o gatilho da escassez. Vou tomar uma água aqui, alguém me sugeriu, vocês têm razão, vamos tomar uma água aqui, ó. A gente está entrando nos minutos finais, acho que vai faltar um pouquinho de tempo. Vamos ver, dependendo do que a gente combinar eu volto, mas vai depender de vocês. Não pode cair muita gente, hein, pessoal? Se cair muita gente eu vou perder o conteúdo, tá? Mas vamos lá, uma última opção aí, uma terceira opção na verdade, é do gatilho da escassez. É você conduzir o fechamento para uma sensação de que ele vai perder uma oportunidade, tá certo? É o medo de perder, isso impulsiona muito emocionalmente as vendas, né? Ou a decisão de compra na perspectiva do cliente. Então, por exemplo, mas tudo que eu estou falando, aliás, eu não sei se eu grifei, preciso grifar, nem que seja aqui no final. Tudo que eu estou falando, pessoal, só faz sentido se for verdadeiro, se for íntegro, se tudo que vocês estiverem fazendo não esteja ferindo o respeito para o cliente, ok? Tudo que eu estou falando, todas as técnicas e estratégias dependem única e exclusivamente de vocês estarem sendo íntegros com os clientes, verdadeiros com os clientes. Então,
precisa ser verdade a escassez, mas é possível que você demonstre escassez mesmo em cenários de muitas unidades. Como? Se é um cenário que só resta uma unidade, tá fácil. Você fala, meu amigo, a questão é muito simples. Só tem uma última unidade que tem essas características que vai atender às suas necessidades. Beleza, esse é um golaço, tá posta a escassez. Agora, você pode gerar uma escassez, precisa ser verdadeira também, você não pode criar na hora. Você precisa fazer parte da estratégia comercial. Mas uma outra escassez é, essa promoção só vai até hoje, só vale para esse final de semana. Muitos lançamentos imobiliários usam a rodo essas estratégias de escassez. Quando isso é verdade, isso é forte. Você fala assim, olha, se você não fechar hoje, infelizmente amanhã muda a condição. Segunda muda a condição. Isso traz um senso de oportunidade para o cliente. E uma terceira situação, quando você tem muitas unidades, você pode ter um universo de pessoas que estão trabalhando nessas unidades que é maior que as próprias unidades. Por exemplo, olha, eu tenho 4 unidades que atendem às suas necessidades. Porém, existem 300 corretores cadastrados trabalhando essas 4 unidades. Então a chance de, enquanto a gente está conversando, eles têm acesso online ao mapa, enquanto a gente está conversando, a chance de alguém reservar essa unidade é grande. Então assim, se você está convicto ou não, vale muito a pena a gente reservar essa unidade para a gente tratar aqui, para a gente não correr o risco de perder. Então essa é uma terceira técnica para vocês conduzirem ao fechamento por escassez. E uma última proposta que eu acho que tem que estar sempre à nossa disposição, diz respeito a você ter um documento de formalização, tá certo? Não precisa ser um contrato, o contrato é mais burocrático, vai gerar uma insegurança do cliente, ele quer entender, quer ler, tal, depende. Agora, uma cartinha proposta para o nosso mercado é fundamental. Então, assim, uma outra estratégia de fechamento é a quarta, tá certo? É você, em determinado momento, dada uma sinalização do cliente, você percebeu que é o momento adequado, você puxa uma cartinha proposta e começa a preencher. Diego, as minhas cartas propostas hoje são online, não tem problema nenhum. Você puxa o computador e começa a preencher a carta proposta. Ou a proposta ou a reserva, não importa o nome. Qual é o lance? Ih, vai cair a live! Vai cair a live, 20 segundos. Então. Quem quer continuar, volta! Todos vocês estão aqui comigo, voltem. Vai cair 20 segundinhos, eu nem percebi o horário. Voltem aqui que eu quero concluir não só essa